pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Lara Moncarreginato e hoje então vamos falar sobre fertilidade consciente, né? Ou percepção de fertilidade. Como é que eu sei quando eu estou ovulando? Para que serve, né? Como eu faço essa observação? Bom, antes da gente entrar no assunto, eu já vou pedir para te deixar o teu joinha, te inscreve no canal, toca o sininho para receber todas as nossas novidades, né, e ficar por dentro aí de tudo que acontece no canal, tá bom? Bom, a percepção de fertilidade, ela serve para aquelas mulheres que de repente se veem aí, né, querendo parar com as pílulas anticoncepcionais ou qualquer método anticonceptivo e que quer começar a entender de si e perceber o seu corpo. A percepção de fertilidade é a melhor ferramenta que nós temos, ou a ferramenta mais completa que nós temos na atualidade, de percepção do processo de fertilidade feminino, do processo de fertilidade da mulher. Ela vai se embasar em alguns indicadores que são naturais do nosso corpo, alguns indicadores biológicos que nós vamos fazer uma observação consciente, diária desses indicadores, né? Vamos registrar esses dados. E aí nós vamos então ir percebendo como funciona o nosso corpo e quando nós vamos ovular ou não. É a mesma coisa que tabelinha? Não, não é. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Por quê? Porque a tabelinha, ela pressupõe que tu vai ovular sempre no mesmo dia. Que tu tenha sempre um ciclo de 28 a 30 dias. Tu vai lá colocar o dia da tua última menstruação e tu vai fazer todo um cálculo em cima disso como se tu fosse um reloginho. Eu acho é uma forma da gente dar, né, linearidade a um processo que é cíclico, né? Então a tabelinha, ela é muito falha nesse sentido. Ela, a não ser que tu trabalhe com uma linha, né, de fertilidade de dias férteis muito grande, e ainda assim ela não é exata. Vamos dizer que nenhum método anticoncepcional é 100%, mas a percepção da fertilidade, quando feita corretamente, a gente tem aí um índice de 99%, né, do que? 99% tanto para mulheres que querem engravidar de forma natural, quanto para mulheres que não querem engravidar, né? Por quê? Porque tu vai te apoderar do teu corpo e do teu ciclo. Tem mulheres que menstruam, que têm um ciclo de 21 dias, tem mulheres que têm ciclos de 31, 32, tem mulheres que têm um ciclo convencionado, normal, né? 28 dias, que é um ciclo lunar completo, mas isso é muito relativo e isso é muito pessoal. Então, por isso que cada mulher tem que ter a observação consciente de si, desses fatores biológicos e entender como funciona a sua fertilidade, o seu processo. Então, esse método, ele ajuda nesse empoderamento. A gente para, né, de delegar essa função de observação do nosso corpo para os médicos ou para a indústria farmacêutica, né, que vai nos dizer o que tomar, como tomar, de que forma, e nós vamos, então, de forma consciente e natural, aprender conosco, aprender com o nosso corpo. São dados que precisam ser coletados diariamente. E como terapeuta de ginecologia natural, muitas vezes as minhas clientes acabam reclamando, né? Tipo, eu vou ter que me observar todos os dias, vou ter que fazer esse registro todos os dias. Bom, tu estás contigo todos os dias, né? Tu vive em ti, ou deveria viver, né? Deveria estar consciente desse viver em ti, né? Então, acho que nada mais justo do que tu ser o teu maior projeto, de que tu gaste as tuas energias e as tuas observações contigo, né? Não mais só vivendo o mundo externo, mas aprendendo a entender e decifrar o teu corpo, né? Que é um processo. Nós temos vários outros, enfim. Então, a percepção de fertilidade, ela vai se embasar em 3 indicadores. O muco cervical. O muco cervical é um líquido que é expelido pelo nosso útero, né, através da abertura do colo do útero, quando a gente está próximo da ovulação. Esse muco, ele começa de uma forma mais espessa, mais grossa, mais, né, enfim, é mais imperceptível, ele vai aumentando. Aí a gente já sente que a nossa calcinha ela tá mais úmida,
que ele não é corrimento, tá, pessoal? Não é é uma outra situação. Ele não tem cheiro, ele é líquido, ele começa a ficar mais líquido e ele é elástico, ele fica transparente, parece uma clara de ovo, né? E aí tu pode botar a tua mão ali na tua vulva, no canal vaginal, pegar esse muco e tentar esticar ele, né? Quanto mais elástico ele estiver, mais próximo da ovulação tu estás, né? Porque esse muco, ele é expelido e produzido no útero expelido justamente para favorecer a vida do espermatozoide. Porque quando nós ovulamos, no momento em que o nosso ovário larga esse óvulo, ele vai sobreviver no nosso corpo por apenas 24 horas. Então, a fecundação ela tem que ocorrer dentro dessas 24 horas. Né? É um período de tempo muito, muito curto. Só que o que acontece? O espermatozoide, tendo esse muco que a gente já começa a soltar aí alguns dias, né? O útero já começa a largar alguns dias antes da ovulação. Se tu teve uma relação de 3 até 5 dias, dependendo da qualidade desse teu muco, o espermatozoide sobrevive, né? E aí tu vai ovular achando que tá super seguro e não tá, porque tu teve uma relação, né, sem nenhum tipo de método de barreira, enfim, o espermatozoide está ali dentro do teu corpo, tu ovulou e engravidou, né? E, mas eu tive relação 4 dias atrás, bom, não importa. O espermatozoide, se o muco é bom, ele vai ficar até 5 dias, ele pode durar dentro do corpo humano, dentro do corpo de uma mulher. Então, a gente tem que ter essa janela, né? Por isso que essa janela fértil, ela acaba sendo aí de uma semana. A percepção da fertilidade, ela objetiva que tu perceba exatamente quando tu estás ovulando, não a proximidade, mas quando realmente esse processo ele está acontecendo. Então, além do muco cervical, que a gente vai observar que ele vai ter diferenças, ele vai ter nuances, né, que vão dizer, agora eu estou no início do muco, eu estou já no muco pico, que a gente chama, que é quando ele está super elástico, super clara de ovo, né, mais líquido mesmo, a gente sente escorrer esse muco pelo canal vaginal, né, como a gente sente a menstruação, enfim. Então, tu vai perceber, nossa, eu tô muito, muito próxima disso. E o que vai determinar se tu já ovulou ou não? A tua temperatura basal. A tua temperatura basal é a temperatura do corpo em repouso. Então, essa temperatura ela tem que ser medida todos os dias de manhã no mesmo horário. Tu acorda naquele horário e antes de tu fazer qualquer coisa, tu mede a tua temperatura corporal. É um termômetro digital, um termômetro que ele tem mais casas decimais, porque ele vai ser super preciso, ele precisa ser. Né? Então, ele vai te dar ali que tu tá com 36,35, 358 graus, né? 37,02, 37,53. Ele vai ser super exato e precisa ser. Por quê? Porque ele vai para que tu consiga perceber essa mudança da tua temperatura corporal. Então, tem que ser todos os dias, sim, tem que ser todos os dias de manhã no mesmo horário. Ou com uma tolerância aí de 1 hora. Tu tem que dormir bem, tem vários elementos, né? Mas, enfim, tu começa a medir essa temperatura, tu vai vendo, tu vai tendo essas percepções dessas mudanças e tu vai sentindo, vai associando isso ao sentir, ao que tu tá sentindo naquele momento. Então, tu vai fazendo essa associação de dados junto com o muco e a temperatura é aquilo que nós temos de o método sintotermal, que vai usar esses 2 indicadores biológicos, a temperatura basal e o muco cervical. E um terceiro elemento que pode ser usado para na percepção da fertilidade é a questão do colo do útero, a mudança do colo do útero. Porque o nosso colo do útero ele fica mais baixo, mais alto, ele tem uma abertura, essa abertura ela realmente, né, ela se torna maior ou ela diminui conforme o nosso ciclo. Então, durante o período fértil, durante a menstruação, o colo do nosso útero ele vai estar alinhado ao nosso canal vaginal e essa abertura ela vai estar grande. Enquanto que quando a gente está num período não fértil, né, ou logo depois da menstruação, a abertura do colo uterino ele se fecha.
e o útero se movimenta um pouco ou para frente ou para trás. Então, como é que tu vai observar isso? Tu pode fazer pela apalpação, que é botar a mão no teu canal vaginal e apalpando, né, percebendo a parede do teu canal vaginal, que ela perto da ovulação ela vai ficando mais fofinha, né? Aí tu vai botando a mão até tu chegar na parede, que é o colo do teu útero. Ele tem uma saliênciazinha e quanto mais próximo da ovulação, mais fofinho ele vai estar. Parece assim a ponta do nariz, né? Que tu vai tocar assim, quando tu chegar ali, tu chegou no colo do teu útero. Ou tu pode fazer isso a partir de um exame, autoexame, né? Pega um espéculo, coloca, pega um espelhinho e vai observar o colo do teu útero todos os dias. Ou quando tu sentir que começou o muco, tu vai lá e olha o colo do teu útero, porque tu vai ver, né, ele expelindo esse muco, e esse muco então é que vai dar essa característica de fertilidade para a mulher, que é diferente, né, os dias férteis do processo de ovulação. Claro, tá tudo interligado, mas eu estar fértil não significa que eu ovulei, significa que eu estou para ovular, né? E essa ovulação, então, ela ocorre e nós temos 24 horas, então, realmente, né, aonde a gravidez pode acontecer. Como eu já falei, a questão de ter relações sexuais sem nenhum método de barreira, né, como uma camisinha, com feminino, masculino, diafragma, enfim, o que vai acontecer? O espermatozoide ele pode sobreviver, né, até 5 dias dentro do corpo feminino, dependendo da qualidade desse muco. Quando a gente está nos dias não férteis, a gente não tem muco, nosso canal vaginal ele não é propício ao espermatozoide, ele está mais ácido, ele está sem os nutrientes, ele não tem líquido, né, para que o espermatozoide possa entrar e ficar à vontade lá. Então, o que acontece, né? Quando ele tem contato com a parede, com o canal vaginal, ele morre. Ele não tem um ambiente propício à sua sobrevivência, a não ser que a gente esteja dentro desse período fértil. Então, período fértil é quando a gente tem muco, ovulação, então, é só aquelas 24 horas. Né? Sempre que a gente ovula, nossa temperatura do corpo aumenta. Então, por isso, a importância de observar a temperatura basal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo uma indicação de alguns artigos na internet de pessoas que são formadas dentro tem a formação de percepção de fertilidade, é uma formação que ela não existe aqui no Brasil ainda, ela é uma formação internacional, mas algumas mulheres já disponibilizam, né, esse atendimento de percepção de fertilidade para outras mulheres, mas não é um método assim muito difícil, tá? É só tu ir te conhecendo, te observando, registrando. Tem aplicativos que tu pode baixar que são gratuitos que tu vai alimentando com as informações que tu vai tirando todos os dias. Não é tabelinha, não é linear, né? Então, aplicativos são ótimos, mas eles são ferramentas, eles não vão determinar quando tu vai ovular, é tu que vai sentir. Tu pode ter todos os sintomas, pode ter tudo e não ter uma ovulação naquele ciclo, ter um ciclo anovulatório. E como é que tu vai saber? Pela tua temperatura basal. Então é interessante você se observar, se conhecer. Para quem quer engravidar, é um método excelente. Excelente. Para quem não quer, também. Vai deixar de ter relação quando tu tá no teu período fértil? Não, até porque a gente sabe que o período fértil é o momento onde os nossos hormônios estão a mil e nós queremos mais ter relações sexuais, né? Nossa libido está muito alto, o desejo sexual está muito intenso, porque é uma questão biológica. Mas aí tu vai usar métodos de barreira, né? Camisinha. E camisinha é algo que a gente tem que usar sempre, né, pessoal? Sempre. Entendendo que nenhum método é 100%, ok? Dúvidas, questionamentos, vocês podem deixar aqui embaixo do vídeo. E não esqueçam de olhar ali o material que eu vou deixar, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinhos. Até!